que há consensos, em que é necessário buscar equilíbrios. E isso consegue-se, efetivamente, sob este lema, arquitetando pontes. Comecei, como foi referido na apresentação que foi feita, comecei muito novo, comecei na Lesnave, acabei o meu curso industrial e fui para a Lesnave, contra a vontade dos meus pais, porque queriam que eu continuasse a estudar, como todos os pais, e aí, bem cedo, conheci o trabalho, a dureza, descer ao fundo de um tanque, de um petroleiro. Devo dizer-vos que não é uma experiência agradável, mas isso deu uma têmpera que seguramente me formou ao longo da minha vida e me deu esta perseverança com que vou enfrentando os desafios. Foi referido que fiz parte da Comissão de Trabalhadores da Lesnave, que é quase um contrassenso. Como é que um homem que hoje é designado o patrão dos patrões, lá atrás foi o líder dos trabalhadores. Há uma diferença, como saberão, entre ser líder de uma Comissão de Trabalhadores e ser dirigente sindical. Muitas vezes faz-se esta confusão. Ele já foi sindicalista, hoje é patrão dos patrões. É diferente ser membro de uma Comissão de Trabalhadores do que ser sindicalista. Ser sindicalista implica forçosamente pertencermos a um sindicato, seja ele afeto à CGTP ou à UGT, as duas centrais que conhecemos em Portugal. Ser membro de uma Comissão de Trabalhadores é um independente. Podemos candidatar a liderar uma Comissão de Trabalhadores numa empresa, como aquela empresa que tinha 10 mil trabalhadores, sem termos filiações partidárias, sem termos preferências sindicais. E foi isso que eu fiz, com 20, eu não tinha 30 anos, porque a Lesnave, como se recordarão, caminhava a passos largos para a falência. E eram, na altura, já não éramos 10 mil, eram 8 mil postos de trabalho que na altura se perderiam. E se perderiam por lutas políticas, porque a Lesnave tinha sido uma referência antes do 25 de Abril, foi o maior estaleiro de operação naval do mundo, caminhava a passos largos para a falência, porque as lutas políticas, as lutas sindicais, as greves, as paralisações, as manifestações de apoio à reforma agrária, as manifestações de apoio aos professores, as manifestações, enfim, todos os dias na Lesnave, ou tínhamos greve ou tínhamos manifestações de apoio a esta ou àquela atividade, e a Lesnave caminhava a passos largos para a falência e para o desemprego daquelas famílias, e eram muito numerosas. E eu resolvi lançar a mim esse desafio. Entendi que era tempo de fazer alguma coisa pela empresa e resolvi candidatar-me a uma lista de oposição, porque, como o engenheiro disse, a Comissão de Trabalhadores eram os elementos e eram todos ligados ao Partido Comunista e à Intersindical, e não foi fácil naquela altura, ainda por cima com aquela idade, enfrentar aquele ambiente e manifestar-me como oposição, mas desde cedo fui convencendo os trabalhadores da alternativa, do caminho, da ponte, do diálogo que seria possível fazer e de salvarmos a empresa com o primeiro contrato social que foi feito neste país. Depois falamos muito na Auto Europa, e é um excelente e bom exemplo, mas o primeiro contrato social que se fez em Portugal foi feito na Lesnave nos anos 80, e o Governo, a administração da empresa e os trabalhadores comprometeram-se a não fazer greves, não haver paralisações, pagavam-se os salários em atraso que durante 4 anos foram acumulando. Os trabalhadores naquela altura tiveram 4 anos de salários em atraso. Isto era, enfim, muito rapidamente dizer-vos que o trabalhador que ganhasse 2.000 escudos, moeda antiga, levava para casa 50 escudos, não levava os 2.000, porque não havia dinheiro suficiente para lhes pagar, e todos os meses o trabalhador ia acumulando dívida, e durante 4 anos isto passou-se, e houve dramas sociais terríveis nesse tempo, e era necessário fazer alguma coisa, era preciso salvar aquela empresa, e por isso eu lancei-me este desafio. Ganhei, porque o voto era secreto, não era de braço no ar, ganhei a Comissão de Trabalhadores, de repente vi-me líder da Comissão de Trabalhadores, fiz o contrato social e salvámos aquela empresa. Isto em diálogo e fazendo pontes entre o Governo, os trabalhadores e a administração da empresa. E foi possível já nessa altura, fazendo essas pontes, salvar essa empresa. E orgulho-me, como imaginam, desse trabalho, que, sem falsas modéstias, foi um trabalho que ainda hoje, quando falo do que fiz, tenho alguma nostalgia, ainda recuo lá atrás, ainda tenho aqueles odores, aqueles sons de tudo o que foi feito, ainda bem que foi, e a Lesnave salvou-se. Mas vivemos hoje igualmente um tempo desafiante e um tempo que exige consensos, que exige diálogo, e por isso me surpreende que depois de uma democracia que já leva estes 40 anos praticamente de existência, depois dos partidos experimentarem
muito de experiências e de realidades, como é que ainda hoje nós não conseguimos, perante os enormes desafios que o país tem, como é que não conseguimos criar consensos, criar diálogo entre aqueles que nos governam e colocarmos o país numa rota de crescimento económico. Nós estamos há 12 anos sem crescimento. Nós vamos consumir, os portugueses vão consumir menos em 2013 do que consumiam em 1988. Vamos investir menos em 2013 do que investimos em 2000. Vamos produzir menos em 2013 do que produzimos em 2000. E isto não pode continuar. E os nossos dirigentes, os nossos políticos, conhecem esta realidade. Não podem mostrar ignorância. Sabem melhor do que qualquer de nós, porque esse é o seu dia-a-dia. Nós ainda vamos exercendo as nossas atividades económicas e, no meu caso, dividindo a minha atividade profissional com o tempo que vou dedicando a esta causa da representação associativa patronal, que é o que faço na Confederação da Indústria Portuguesa. Mas eles sabem, e por isso, porque o sabem, estão obrigados a encontrar soluções, estão obrigados a encontrar consensos. O Sr. Presidente da República, no episódio recente de julho passado, procurou, na crise que se instalou, na crise política que se instalou, procurou motivar, incentivar esse consenso e, mais uma vez, lamentavelmente, vimos que ele não foi possível. Nós vivemos hoje tempos desafiantes. Fazemos hoje parte de uma União, que se chama União Europeia, que ela própria tem enormes desafios pela frente. Nós vivemos num mundo global, vivemos num mundo altamente competitivo. E Portugal, porque não cresce há 12 anos, e porque o ponto de partida é este que vos caracterizei, de produzirmos, consumirmos e investirmos menos do que os anos que eu referi, e pertencentes a esta União Europeia, sozinhos nós não vamos lá. Sozinhos, com a falta de crescimento que resistamos nestes 12 últimos anos, com as projeções que temos neste horizonte próximo, e quando digo próximo, nestes próximos 3, 4, desde já, nós não vamos crescer o suficiente, não vamos conseguir crescer a 3, 4% para resolvermos os nossos problemas. E os nossos problemas são graves e são profundos. Nós temos um desemprego insustentável. E, felizmente, a célula familiar tem suportado muito desse desemprego. Desemprego daqueles que se vêem desempregados na casa dos 50 anos e que, dificilmente, para não dizer que já não vão mais arranjar trabalho, nesta economia em que vivemos, e os jovens à procura de primeiro emprego, 37% de jovens, quase 40% dos nossos jovens procuram emprego, procuram início de vida, procuram a esperança que nós não lhe conseguimos dar. E por isso eles têm que sair. Mas dizia que a célula familiar, felizmente, tem absorvido. E, olhando à minha volta, quantos dos meus amigos não têm sido essa célula que suporta os filhos, que suporta os netos e, ao mesmo tempo que o faz, reduz significativamente a sua poupança e os filhos e os netos já não vão compensar esta geração que somos sénior da poupança que nós perdemos. O que quer dizer que a nossa expectativa, o nosso envelhecimento, quando lá chegarmos, estamos mais dificultados nas nossas capacidades do que estamos hoje, porque tivemos que solidariamente ajudar os nossos e essa célula familiar funciona. Mas essa célula está a desaparecer. Por isso temos que criar esperança à nossa gente. Temos que criar esperança aos portugueses. E essa é uma responsabilidade maior dos nossos políticos. E por isso o consenso, a procura de consensos, o diálogo é fundamental. Temos dois principais partidos, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que estão obrigados a, identificando, conhecendo estes problemas, a encontrarem as soluções. Não importa se lhes chamamos de Bloco Central, enfim, não importa o rótulo, importa executar o conjunto de reformas que têm que ser executadas. Desde logo a reforma da administração pública. Nós vamos assistindo, como agora assistimos neste Orçamento do Estado, a cortes. Vamos assistindo a que cada vez mais vão aos rendimentos das pessoas. É mais fácil arrecadar impostos do que reduzir despesa. É certo que 70% da despesa são salários e pensões. É igualmente certo que reduzir
na despesa é ir aos salários e às pensões e tem que se reduzir aí alguma coisa, porque esse é o grande bolo, são 70%. Mas não nos iludamos. A qualidade de vida a que nos habituamos, o bem-estar que o modelo social europeu nos permitiu, esgotou-se. Tenhamos disto consciência. Nós não produzimos, em Portugal, que é isso que nos importa, já vou à questão europeia, nós não produzimos o suficiente para o nível de despesa que criamos. E por isso tem que haver aqui, de facto, um ajustamento. Este programa de ajustamento, que na minha perspectiva foi mal desenhado e pouco quantificado, foi mal desenhado na sua estrutura e teve poucos meios, porque nós necessitaríamos de qualquer coisa como 100 mil milhões de euros e recebemos 78, vamos receber, praticamente já está todo recebido, mas vamos receber 78 mil milhões, se pensarmos que desses 78 mil milhões, 12 se destinam à recapitalização da banca, o que sobra é para a tal reestruturação. Mas ela tem que ser feita. Nós temos que reformar a administração pública, mas não pode ser com cortes cegos, não pode ser com medidas casuísticas como aquelas que vamos assistindo. Tem que ser uma reforma eficiente. Temos que dotar a administração pública de eficiência. Temos que, com o princípio de vasos comunicantes, estamos aqui muitos engenheiros, equilibrar os vasos. Temos que tirar gorduras de onde elas existem e compensar onde elas estão a menos. Nós temos, neste momento, repartições públicas com falta de funcionários públicos. Por outro lado, temos repartições com excesso de funcionários públicos. Temos que rentabilizar, temos que nivelar a estrutura, os recursos humanos do nosso funcionalismo. Temos que dotar a máquina de maior eficiência, de maior eficácia. Temos que produzir, de facto, uma verdadeira reforma da administração pública. Temos que definir o papel do Estado. Que Estado é que queremos ter? Que Estado é que podemos ter? E em função dessa definição, das funções do Estado que podemos ter, assim lhe afetamos as receitas. É como na nossa casa, no dia-a-dia. Nós temos que viver de acordo com aquilo que recebemos. Ou como uma empresa. A empresa tem que gizar os seus planos, tem que planificar o seu futuro em função das vendas esperadas, das receitas que tem e dos gastos. Despesas, gastos, receitas, despesas. Este equilíbrio que todos nós, até no nosso dia-a-dia, como disse, fazemos. É necessário que esta grande casa chamada Estado faça o mesmo, sendo certo que o Estado não é uma empresa, tem funções que são únicas e que tem que dar aos seus cidadãos, mas, enfim, grosseira comparação, é disso que se trata. Depois, ajudar, dar um ambiente económico à nossa economia diferente, às nossas empresas. As empresas estão a morrer pela tesouraria. O desemprego, que há pouco que referi, deve-se à falência enorme das nossas empresas. E porquê é que perguntamos, então porquê é que as nossas empresas estão a desaparecer? Estão a desaparecer por erros endémicos que têm dentro de si. Capitalização, as empresas têm que ser recapitalizadas. As estruturas de capitais, não vos quero amassar com questões técnicas, mas a estrutura de capitais próprios, comparativamente com a Europa, com aqueles que nos comparamos a nível europeu, nós estamos com um rácio deficitário, nós temos poucos capitais próprios nas nossas empresas, temos que ter financiamento, temos que ter acesso ao financiamento mais fácil e mais barato, mas isto depois entronca com uma dívida soberana, uma percepção da República Portuguesa e dos riscos que ela contém. Ainda hoje, quando vinha para aqui para estar convosco, ouvia na rádio que 2 bancos americanos resolveram abandonar a compra de dívida soberana portuguesa porque acham que ela tem hoje mais risco, hoje precisamente, do que tinham ontem, porque não vamos, segundo eles, evitar um segundo resgate. E esta percepção do risco que depois a banca sofre, porque para se financiar, para ir ela própria ao mercado financeiro, ela própria, independentemente de alguma perversidade que existe no meio disto, porque a banca vai buscar dinheiro a um valor e depois empresta a outro, mas é aí que a União Europeia falha. A União Bancária, a harmonização fiscal. Há aqui desafios que a União Europeia tem estado cega para esta nova realidade. Não é aceitável que uma empresa portuguesa, para se financiar, tenha que suportar juros de 8, 9, 10, 11%, dependendo da avaliação de risco que a banca lhe faz, e um congénero alemão financia-se a 2%. Há aqui qualquer coisa que está mal, há aqui qualquer coisa que tem de ser alterado. A União Europeia tem que repensar esta Europa. Queremos ser uma federação ou não queremos ser uma federação? Porque até agora somos 28 cabeças que se degladiam qual era, aqui a ver qual das cabeças come a outra. Não é isto a União Europeia. A União Europeia é um espaço económico, é um espaço alargado. Nós crescemos em território, mas diminuímos em política. É isso que falta.
É uma visão estratégica para a Europa, uma visão estratégica para os Estados-membros, e esta gente que nos governa, a nível europeu, tem que perceber isso. Nós temos hoje ameaças de competitividade, temos hoje ameaças de globalização. O que é que a Europa quer ser? E esta é uma pergunta que nós nos fazemos diariamente nas nossas empresas. O que é que a Europa quer ser daqui a 5 anos? O que é que a Europa, neste jogo da globalização, onde é que se quer posicionar? Nós temos os Estados Unidos, que com esta questão do shale gas, que todos conhecerão seguramente, com estas reservas e com esta maneira de tirar o gás do xisto, vai ser autossuficiente em termos energéticos, quer em termos de gás natural, quer em termos de petróleo. O que quer dizer que o mundo árabe vai sofrer transformações, porque os árabes vão deixar de ter os Estados Unidos como seu principal comprador. O que quer dizer que o mundo árabe vai ter aqui alterações substanciais. Mas os Estados Unidos têm a sua estratégia, têm independente autossuficiência energética muito brevemente. Muitas indústrias estão a retomar os Estados Unidos, desde logo aquelas em que o fator energético é preponderante nos custos. A Ásia, China à cabeça, com a pujança, com o desenvolvimento, com os crescimentos com que estão. Já não vou aos BRICS, ao Brasil, à Rússia, enfim, fiquemos só nestes dois blocos. A Europa está no meio. E a Europa? Em termos de competitividade, qual é o nosso papel? O que é que nós queremos ser daqui a 5 anos? Qual é o papel da Europa no mundo daqui a 5 anos? E dentro da Europa, cada um dos países per si. Somos 28 Estados-membros, que encerramos dentro de nós próprios fatores de desagregação, como eu há pouco partilhava aqui com o Sr. Engenheiro, porque se olharmos para a Espanha e vermos as regiões autónomas, a autonomia das regiões de Espanha, a Europa tem hoje fenómenos da desagregação da própria União. Há que olhar para isto, há que refletir sobre isto, há que fazer pactos sobre isto, há que criar pontes de diálogo sobre isto, há que resolver estes problemas. Por isso, e voltando a Portugal neste jogo global, internacional, Europa neste jogo da globalização. E nós? Quando é que nós vamos crescer a 3, 4%? Esse é o grande desafio que nós temos. A minha crítica a este Orçamento do Estado vem um pouco por aí. É certo que nós não esperamos milagres. Não se pode, com o programa de ajustamento que temos, com a falta de dinheiro que continuamos a restar, com a dependência do exterior que temos, não podíamos ter um Orçamento do Estado que não fosse, de facto, contração. Mas é este equilíbrio que os nossos políticos têm que saber encontrar. Como é que reequilibram as contas públicas com fenómenos de fomento ou crescimento económico? Porque não é difícil gerarmos crescimento económico. Há coisas que não custam dinheiro, há coisas que não vão a déficit. A burocracia asfixiante que todos nós, empresários, sentimos. E mesmo nós, cidadãos, quando temos que bater na burocracia do país, no papel que temos que levar, que o Estado devia ter em seu poder, com os meios informáticos que hoje são disponíveis, e nós temos que ir à repartição pedir para levar à outra. Enfim, esta burocracia muitas vezes asfixiante e que nas empresas, então, é dramática. Portugal, quando compara o tratamento da carga fiscal, dos impostos, do seu tratamento dos impostos, quando comparamos com outros países, nós temos 80 dias por ano contra 30 em Espanha. Há aqui qualquer coisa, e não vou para outros países mais eficientes ainda, aqui qualquer coisa que está mal. A burocracia, desburocratizar. Como disse depois, o financiamento, promover. Nós, os 12 mil milhões que estão destinados à recapitalização da banca, independentemente da banca estar hoje ameaçada em termos do mal parado do imobiliário e das surpresas que poderão vir das imparidades, do crédito mal parado que tem que ser registado, porque hoje, com os critérios que existem, também não vos vou amassar sobre isto, do Basileia, dos Quartier Ones, enfim, aquelas expressões que todos os dias ouvimos na televisão, estão hoje obrigadas a uma regulação que, lamentavelmente, hoje tarde, porque se tivesse essa regulação sido mais eficiente, provavelmente esta hecatombe pós-2008 não tinha acontecido à dimensão que ocorreu, mas enfim, mais vale tarde que nunca, a banca tem os critérios mais apertados e vamos ver as surpresas que se reservam. Mas os 12 mil milhões que foram destinados à recapitalização da banca estão utilizados 6. Há 6 mil milhões de euros por utilizar. Porque é que não se pegam nesses 6 mil milhões e, primeiro passo, se paga às empresas aquilo que o Estado lhes deve. O Estado deve 3 mil milhões de euros às nossas empresas. Se o Estado pagasse às empresas o que lhes deve, só isso já era uma boa e eficiente forma de financiar a nossa economia. As empresas viviam mais desafogadas. As empresas que são obrigadas a trabalhar com o Estado, setor público empresarial alargado, que emitem faturas, IVA que têm que avançar ao Estado, que não só não paga, como ainda recebe o IVA por adiante. Há aqui uma lógica que tem que ser quebrada.
o financiamento, desde logo com o pagamento da dívida, mas mesmo assim ainda sobrariam 3 mil milhões. Por que é que nós não criamos um fundo? Fala-se muito nesta nova entidade, o chamado Banco de Fomento, ou hoje com um outro nome, Instituição Financeira de Desenvolvimento, mas enfim, Banco de Fomento, para apoio às pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas do nosso país são responsáveis por 97% do volume de emprego. São elas que criam emprego, são elas que geram riqueza. Há que ajudar as PMEs que estão a morrer pelas suas tesourarias, porque os capitais alheios, como eu vos disse lá atrás, não existe. O capital próprio, o capital alheio é inexistente, porque as empresas, quando vão à banca pedir dinheiro, não há dinheiro e o que há é demasiado caro e não há margens dos negócios que libertem margem para pagar os juros financeiros a que estamos obrigados, para depois já não falar os outros, energéticos, combustíveis, etc. Financiamento às empresas, reforma da administração pública, licenciamentos industriais mais rápidos. Hoje nós podemos criar uma empresa na hora, é verdade, mas e quantos meses, para não dizer anos, demora a licenciar uma atividade industrial ou um hotel que quer abrir? Conheço casos de 3, 4 anos. A captação do investimento direto estrangeiro, que muito se fala. Como é que nós captamos investimento direto estrangeiro? Ponham-se no lugar de um investidor que olha para Portugal e diz: eu vou investir em Portugal, não vou investir na República Checa. E depois vou ver os fatores de comparação e vou perceber que, em Portugal, um processo em primeira instância na Justiça demora 980 dias. Na República Checa demora 140. Há aqui qualquer coisa que podia ser melhorado. A justiça económica tem que ser melhorada. Depois, a fiscalidade. Quanto é que eu pago de IRC em Portugal, neste momento, independentemente da reforma fiscal que está anunciada? 31,5%. 25% de IRC, mais as derramas estadual e municipal, 31,5%. Fala-se agora, esta reforma do António Lobo Xavier, é reduzir os 25% para os 23%. Mas mesmo assim, quando nos comparamos com outros, nós somos dos países que mais fiscalidade, que mais IRC pagamos. O IVA da restauração, os 23%, e as discussões que temos à volta disso, o desemprego que já provocou, que podia ser alterado se o IVA baixasse a valores corretos. Enfim, há aqui uma política fiscal e a previsibilidade fiscal. O tal investidor que olha para Portugal e diz: vou investir em Portugal, não vou para a República Checa ou para outro lado qualquer, tem a justiça, tem a fiscalidade e depois mudam-lhe as regras a meio do jogo. Ele faz um investimento em Portugal por ter, apesar de tudo, esta carga fiscal, mas mesmo assim resolve investir. E para o ano muda o governo, ou dentro do mesmo governo muda a vontade do ministro e a carga fiscal é alterada. E afinal, o IVA, que era de 17, passa para 23, o IRC, que era de 23, passa para 25. Quer dizer, todas estas coisas, a imprevisibilidade fiscal, as pessoas são desaconselhadas a investir em Portugal. Por isso eu digo, há coisas que não custam dinheiro, custam vontade, custam saber de vida, que é isso. Não quero entrar em críticas, porque eles não estão aqui para se defender, mas é isto que hoje falta à nossa gente política. É saber de vida, é conhecimento de vida, são filhos dos partidos. E esse é o grande desafio que nós, cidadãos, temos pela frente. É este desafio de cidadania, de podermos alterar isto. Não chega a ir votar de 4 em 4 ou de 5 em 5, independentemente do ato eleitoral que se trata. É como é que nós transformamos isto. Como é que nós tomamos o nosso destino nas nossas mãos. Não vai ser fácil. Nós temos, de facto, aqui um enorme desafio. Estes movimentos de independentes que as últimas eleições autárquicas nos demonstraram são um princípio. São um princípio do divórcio entre os cidadãos e os políticos. Os partidos políticos têm que refletir muito bem sobre estes fenómenos, porque cada vez os cidadãos estão mais divorciados dos partidos políticos. Mas a democracia assenta em partidos políticos. E por isso o desafio é como é que em cidadania e em democracia, porque eu não defendo ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, como é que com cidadania e em democracia nós alteramos este estado de coisas. E aí, mais uma vez, arquitetando pontes. Nós somos homens de boas vontades, homens, mulheres, seres humanos de boa vontade. Nós somos cidadãos, nós somos pela nossa pátria. Nós queremos um Portugal melhor, desde logo para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Cabe-nos a nós tomar em mãos esse desafio. Cabe-nos a nós pegarmos no país. Cabe-nos a nós alterar a classe dirigente. E isso em movimentos, em articulações, em diálogo, em partilha de conhecimento, em partilha de vontade, criando pontes de comunicação, arquitetando pontes para esse sentido, porque há aqui margens que não estão tão distantes assim. Há aqui margens que são possíveis de fazer a travessia. Mas não pensemos que alguém, algum milagre, alguma obra divina, nos vem fazer aquilo que temos que ser nós a fazer. Somos nós os arquitetos dessas pontes.
está nas nossas mãos, está na nossa consciência, está neste desafio que temos todos pela frente. Temos que gerar crescimento económico, porque esse é o fator que nos levará a sair deste estertor em que nos encontramos, que solucionará o desemprego, que solucionará os nossos problemas. Há maneiras de, substituindo importações por fabrico interno. Muitas vezes dizem, mas isso é fácil. Mas como é que o senhor substitui importações por fabrico interno? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Porque falta, e já o transmiti aos ministros da Economia, quer o Álvaro Santos Pereira, quer agora o António Pires de Lima. Falta a vontade de o fazer. Se nós pegarmos nos 12 principais, provavelmente já me ouviram dizer isto na televisão, mas repito aqui, se nós pegarmos nos 12 principais setores exportadores, constatamos que eles são simultaneamente os 12 principais importadores. Temos uma empresa, a Portocel, dentro dos setores depois há as empresas, a Portocel tem que importar amido, porque a Copan, a empresa nacional, não lhe consegue fornecer o amido suficiente que a Portocel precisa. E não fornece porquê? Porque não quer fazer o investimento, porque não quer ficar dependente da vontade de um cliente, porque isso, de facto, comercialmente, como sabemos, nas nossas empresas é muito perigoso. Mas se houver um contrato bem feito, em que, mais uma vez, o Governo e as partes se envolvam, bem sei que o Governo não tem que se envolver na iniciativa privada, mas pode ser regulador. Se houver um contrato bem feito de fornecimento, à semelhança do que a SONAI fez com os pequenos produtores no Clube de Produtores, garante-lhes a compra da produção, garante-lhes a produção que eles façam, e isso incentivou os pequenos produtores, sendo que há aqui algumas maldades na distribuição e nos pequenos produtores, para os quais também estamos a tentar encontrar soluções, porque há aqui um esmagamento das grandes distribuidoras em relação aos pequenos produtores que é perverso e tem que ser alterado. Mas, continuando com o meu exemplo, se a Copan for incentivada a produzir mais amido e a Portocel num contrato de fornecimento bem feito e salvaguardando o investimento que é necessário fazer na Copan. A Copan faz o investimento, tem a venda garantida, tem o retorno desse investimento durante X anos que o contrato define, nós aumentamos a produção interna, aumentamos o emprego, desenvolvemos investimento. São exemplos destes e há centenas de exemplos destes. O que falta é a vontade, é o clique de fazer. É possível fazer, é possível crescer, assim nós queiramos e tenhamos vontade para o fazer. E, meus amigos, os nossos dirigentes políticos não vão saber fazer mais. Cabe-nos a nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, nas nossas empresas, no seio das nossas famílias, articularmos em cidadania e em respeito pelas instituições. Não estou aqui a advogar nenhuma revolução, estou aqui apenas a dizer que cabe-nos a nós chamarmos o nosso destino às nossas mãos e alterarmos, arquitetando as tais pontes, aquilo que nos divide. Temos que unir estas margens, que é o nosso futuro, que está lá, e esta margem onde nos encontramos, do tempo presente, desafiante, que temos pela frente. Estou à vossa disposição para as questões que me queiram colocar.